Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje vamos utilizar um pequeno texto para as nossas reflexões e eu vou utilizá-lo parcialmente para a gente ir comentando. É um texto que encontramos na Revista Espírita de fevereiro de 1860, intitulado Conselhos de Família. Diversas mensagens ditadas por um espírito como conselho à sua família, que num encontro dessa família, numa reunião mediúnica, o espírito protetor desta família manifesta-se e a família pede a este espírito que ele dê alguns conselhos aos membros da família que estavam presentes, se ele poderia dar alguns conselhos. E ele respondeu que sim, que poderia dar alguns conselhos. E começa o seu conselho. Tenham confiança em Deus e procurem instruir-se nas verdades imutáveis e eternas que lhes ensina o livro divino da natureza. Olha que bela frase para a gente refletir. Começa, tenham confiança em Deus. É evidente a necessidade de nos pautarmos e nos apoiarmos em Deus. Deus é a base de tudo. Deus é o fundamento de tudo. Sem a presença de Deus em nossas vidas, nada tem sentido. Já temos falado algumas vezes no nosso quadro A Vida em Pauta, em programas anteriores. Deus é o fundamento de tudo. Então, tudo que devemos começar a organizar em nossas vidas tem que começar por Deus. E Deus, como Pai amoroso e bom que é, nada mais significativo do que buscarmos ter confiança em Deus. Na sequência, buscarmos instruirmos. Nós temos que nos aproximar de Deus, temos que caminhar na direção da felicidade, temos que ser os filhos pródigos que retornam à casa do Pai. Para isso, precisamos instruir-nos. Nós buscamos instruções na área do desenvolvimento da inteligência através da ciência humana, mas precisamos também instruir-nos e desenvolver na área dos sentimentos, os corações, desenvolver os valores do coração. E estes valores todos, tanto da ciência quanto dos valores do coração, dos sentimentos, encontramos nas verdades imutáveis e eternas, como nos diz a mensagem, que estão escritas e que nos ensinam o livro divino da natureza. Deus, na sua obra, nos coloca ali as suas leis, elas estão disponíveis para nós, e isso nós vamos aprendendo, vamos descobrindo. Mas as leis são eternas e imutáveis. À medida que nós vamos descobrindo as leis de Deus que regem a natureza, nós podemos tirar os proveitos necessários do cumprimento e do uso dessas leis. Mas elas são imutáveis. A lei da gravidade é eterna. Mas, ao entender a lei da gravidade, entender outras forças, outras leis, nós conseguimos vencer e sobrepor outra força à gravidade e, com isto, temos aí o transporte aéreo. Mas não mudamos a lei da gravidade, ela continua sendo lei da gravidade. São imutáveis estas leis. E nós temos que aprender com isso. Neste aprendizado das leis físicas, nós vamos desenvolvendo a inteligência humana e facilitando as nossas vidas com muitas coisas que vamos trazer, que a ciência, os recursos, a tecnologia vamos trazendo para facilitar as nossas vidas, trazer conforto, mas precisamos também olhar estas leis da natureza eternas que estão nesse livro maravilhoso escrito por Deus e descobrirmos nestas leis também os valores do coração. A natureza possui, antes de mais nada, equilíbrio. Mas nós, seres humanos, seres pensantes, por não fazermos a leitura apropriada destas leis, desequilibramos estas leis. Teremos que equilibrar. Temos que ler a nossa consciência, porque outra lei que está na obra divina são as leis morais de Deus, os valores que, segundo os Espíritos, Deus escreveu na nossa consciência. Resposta à pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? E o Espírito responde a Kardec: na consciência. Portanto, nós temos que fazer a leitura das leis de Deus, das verdades divinas, que são imutáveis, eternas e estão disponíveis nesta bela frase que nos diz o espírito familiar desta mensagem, que nos ensina o livro divino da natureza. Portanto, devemos aprender, instruir-nos para isso. Adquirir os valores da inteligência e do coração para caminharmos na direção de Deus. Esse livro, diz o Espírito, prosseguindo com o texto, ele contém toda a lei de Deus. E os que o sabem ler e o compreendem,
são os únicos a seguirem o verdadeiro caminho da sabedoria. O que o Espírito está nos dizendo? Que tudo está na obra divina pronto, desde os princípios, desde o princípio dos tempos. O que nós precisamos é saber fazer a leitura apropriada e fazermos o uso apropriado para caminharmos na direção da sabedoria. Observarmos o equilíbrio da natureza e respeitarmos esse equilíbrio e tomarmos parte nesse processo de equilíbrio e manter o equilíbrio da natureza de tal forma que possamos ser coautores com Deus. Observar a nossa consciência que nos convida na direção de cumprirmos as leis de Deus que nelas estão. Darmos ouvido à nossa consciência. O que fazemos para perturbar o equilíbrio e para não aproveitarmos a leitura daquilo que temos nesse livro da natureza, é porque não damos ouvidos à nossa consciência. Então precisamos dar ouvidos à nossa consciência, de tal forma que possamos colocar em prática as leis de Deus que lá estão, e assim caminharmos na direção da verdadeira sabedoria, na direção este é o verdadeiro caminho, fazermos a leitura da obra divina, tudo o que precisamos está na obra de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos auxilia, nos manda seus emissários para mostrar como é que devemos fazer. E, evidentemente, o maior deles foi Jesus, que nos trouxe as lições definitivas para entendermos a obra divina, para entendermos a nós mesmos e podermos caminhar na direção de Deus, na direção da sabedoria. Dito de outra forma, na direção daquilo que eu chamo de doutorado na arte de amar. Caminharmos na direção do amor. Caminhar na direção do amor é caminhar na direção da nossa felicidade. Portanto, doutorado na arte de amar, sabedoria representam a felicidade, que tanto buscamos. Prossegue o Espírito. Que nada do que vejam seja negligenciado. Olharmos tudo com carinho sem negligenciar nada. Cada detalhe, a natureza é riquíssima. O universo é riquíssimo em detalhes para nos auxiliar. Porquanto cada coisa, diz o Espírito, traz em si um ensinamento e deve, pelo uso do raciocínio, elevar da lama para Deus o homem, para elevar o homem na direção de Deus, sairmos das nossas imperfeições na direção de Deus. Portanto, observarmos, é o convite que o Espírito nos traz, observarmos cada detalhe da natureza, daquilo que nos cerca, das nossas relações, porque também aquelas pessoas que nos cercam fazem parte da natureza divina, da obra divina. Observarmos em cada ser que está à nossa volta as suas vitórias, as suas qualidades, os seus erros, os seus defeitos, não para julgamentos, não para acusações, mas para aprendermos o que fazer e o que não fazer deles. Prossegue o autor: em tudo quanto ferir a inteligência, tudo aquilo que atingir, que impregnar a nossa inteligência, que afetar a nossa inteligência, procuremos sempre distinguir o bem do mal, diz o Espírito. O primeiro para praticar e o segundo para evitar. Portanto, se observarmos, a mensagem que ele está nos dando é se observarmos a nossa volta, se observarmos cada detalhe, se usarmos a nossa inteligência, nós poderemos perceber a diferença entre o bem e o mal, e com isso possamos evitar o mal e praticarmos o bem. Allan Kardec nos convida à fé raciocinada, o uso da inteligência. Portanto, e vai além. Ele vai dizer que fé inabalável é aquela que encara a razão face a face, em qualquer época da humanidade. E ainda nos diz: não aceite nada que a sua razão não aceite, para que a gente vá se apropriando pela reflexão, pelo entendimento e pela compreensão. Compreender o bem e o mal, possamos então discernir e fazermos as nossas escolhas. Paulo de Tarso vai nos dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Discernimento, inteligência, impregnar a inteligência disso. E para finalizar a mensagem, diz o Espírito: antes de formular um julgamento, uma interpretação, um entendimento, volte sempre o pensamento para o Eterno, que os guiará no bem e não os enganará jamais. Voltarmos o nosso pensamento para Deus, para a sua obra, observarmos a grandeza da obra e podermos, a partir daí, fazer a leitura apropriada, porque Deus jamais nos engana.
Continue assistindo nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.